Olá, eu sou Thales Cabral, sou ator, músico, compositor e diretor. E é estranho, né, quando a gente coloca assim, em palavras. Eu tô aqui a convite da Dedê, que é uma amiga querida, uma artista muito sensível, para falar um pouco sobre a arte de contar histórias. Então eu vou falar um pouco sobre o meu processo de criação na música e no audiovisual, porque eu acho que são duas artes que se complementam para mim. Bom, na hora de compor uma música, eu não tenho uma fórmula. Tem músicas que me aparecem primeiro com a melodia e depois a letra. Músicas onde isso acontece ao contrário, primeiro tem a letra e depois eu coloco uma melodia em cima. Aliás, isso é o que acontece bastante. Eu costumo ter um bloco de notas no computador onde eu coloco várias ideias de versos que me vêm à cabeça. E quando eu vou compor alguma música que eu tenho uma melodia que eu acho interessante, eu começo a dar uma olhada naquele bloco e começo a ver as frases que mais se encaixam naquilo que eu quero falar naquela música. Então é um processo um pouco, bastante intuitivo. Acho que não tem como falar de processo de criação sem falar da intuição. Eu tenho músicas que eu escrevo em um dia, em horas. Tem músicas que, enfim, levam meses. Tem músicas que eu escrevi, sei lá, em 2012 e até hoje eu não terminei. Então, eu acho que isso faz parte e eu parei de sofrer com isso. Eu comecei a entender que cada música tem o seu tempo e às vezes nesse período todo que eu fico sem trabalhar a música é quando eu consigo encontrar alguma coisa que faz muito sentido. Então, quando eu vou revisitar essa composição, a coisa flui tão naturalmente que é quase como se eu precisasse viver aquilo que eu vivi naquele meio tempo para finalizar ela. E os videoclipes eu costumo dirigir os meus próprios videoclipes e roteirizar também. O início começou por uma questão de eu não conseguia encontrar ninguém que se interessasse para dirigir e clipe é uma coisa muito cara também. E eu sou um artista independente, então eu nunca tive esses orçamentos grandes como esses artistas do mainstream. Então eu acabei ficando um pouco frustrado com isso, mas eu decidi que eu iria fazer acontecer de qualquer maneira. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu juntei um grupo de amigos, artistas que acreditavam no projeto, e a gente fez um clipe muito, muito bonito que alcançou muita gente, que chama Sad Boys Club. E, e com a música, o canal do Multishow entrou em contato, eles queriam exibir, e aí o clipe começou a fazer sua carreira, que foi muito legal. E aí depois disso eu tomei muito gosto pela direção dos meus próprios clipes e é uma coisa que eu não abro mão hoje em dia. Faço questão de dirigir. Eu sempre gostei muito de cinema. Eu estudei cinema, minha faculdade de cinema, acabei trancando por conta de trabalhos como ator, mas sempre me interessou muito, sempre me instigou bastante e eu achava que eu não estava pronto para dirigir meus clipes, o que era um pouco uma besteira também, porque as músicas estavam ali, eram cantadas por mim, escritas por mim, então era o meu discurso e tinha que ser o meu olhar também. Eu acho que no fim das contas não ia ser saudável, não ia ser bom para ninguém se eu chamasse um outro diretor para dirigir, porque eu tenho um olhar muito específico assim do que eu quero no clipe. Pelo menos nesse primeiro álbum. Então eu comecei a dirigir meus clipes. Agora em maio eu vou lançar meu quinto videoclipe. E todos eles têm uma conexão. Então eles fazem parte de uma narrativa só. E eu jogo para os fãs esse quebra-cabeça, onde eles têm que montar qual clipe vem primeiro nessa ordem, nessa dramaturgia. Então é divertido porque acaba criando uma interação também, uma dinâmica muito legal. E sobre o processo de criação do clipe, pra mim é muito, muito natural, assim. Porque quando eu componho, eu tenho uma maneira de compor que é bastante cinematográfica.
Eu me inspiro muito por histórias, filmes, séries, livros, então isso tudo me inspira e eu acho que acaba aparecendo no meu trabalho de alguma forma. Eu adoro contar histórias, então as músicas elas são histórias de personagens e, e, e o que mais me interessa é criar uma narrativa onde o espectador possa preencher com a interpretação que ele quiser. Então o videoclipe ele te dá essa liberdade, né, poética. E então quando eu tô compondo uma música, eu já tenho muito desse universo já criado do que eu quero. E quando eu vou colocar no papel, isso acaba fluindo de maneira rápida. E é engraçado porque esse roteiro ele é muito matemático, assim, sabe? Eu costumo colocar até os momentos específicos, assim, na montagem. Então, de um quadro, de um plano para outro, aproveitar esse momento que tem a virada da bateria, ou nessa hora que entra a guitarra, aparece, vem esse movimento de câmera. Então, enfim, é assim que nasce pra mim a direção e o roteiro do clipe. E quando eu tô no set também eu fico muito aberto a tudo que pode acontecer. Eu costumo atuar também nos videoclipes, então eu conto com a ajuda de amigos que tem um olhar muito atento. E o set é um lugar muito democrático, assim, a gente tá ali pra contar aquela história da melhor maneira possível, da maneira mais sensível, bonita e criativa. Então, todo mundo tá aberto a dar opinião, e quando a gente chega numa locação também tudo pode mudar. E acho que é justamente isso que é tão incrível no nosso trabalho, é ficar aberto a ponto de receber tudo que aquele set, aquela locação, aquelas pessoas estão te dando naquele momento. Então, é isso. Pra mim, esses dois universos, eles trabalham um do lado do outro. Eu acho que pelo fato de eu ser ator, eu tenho uma relação um pouco teatral e cinematográfica com a música. Eu acho que a música conta história e os clipes eles são uma extensão disso tudo, desse universo que começa na música. É isso.